Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que o Senhor Jesus possa Ele mais uma vez nos envolver e nos guardar em sua paz. É noite fria em Cabo Frio e, por certo, as pessoas a deixarem as suas casas para vir ao Centro Espírita Trabalhadores de Jesus numa noite de quarta-feira chuvosa, é porque guardam a esperança e têm a certeza de encontrar nesta instituição alguma coisa que preencha o seu coração e o seu mundo íntimo. Nesta oportunidade, vamos desenvolver a nossa fala sobre o tema que a companheira apresentou: Espiritismo, Juventude e Atualidade. Posso usar esse microfone aqui? Porque eu... Ok. Não, tá bom. Mas deixa eu mudar. Isso não melhora. É por causa do pendrive, né? O problema com tudo será o pendrive aqui, sabe? Vamos ver. Acho que assim vai. Bom, nós vamos iniciar as nossas reflexões através de uma carta que Paulo de Tarso endereça a um jovem, a um adolescente, ligado às suas tarefas edificantes, chamado Timóteo. Ele desenvolvia, junto ao agrupamento de indivíduos de um mundo melhor, na empolgação de um jovem. Então, Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 16, diz o seguinte a esse adolescente de 14, 15 anos: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, para no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Continua o convertido de Damasco: persiste em ler. Olha que coisa curiosa. Ele conclama aquele menino, aquele jovem, a ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. E eu direi, de minha vez, não despreze a habilidade que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Paulo de Tarso, que conhecia a lei de Deus, apresentava um conteúdo àquele jovem de que
o procedimento saudável conduziria-o ao equilíbrio. A inquinação e o desrespeito a essa lei, aos ensinamentos de Jesus, que vem materializar em conceitos a lei de Deus, para que a gente entenda, não faça ao outro aquilo que não gostaria que o outro te fizesse, amar o próximo como a si mesmo. São orientações que Jesus traz para a nossa mente entender como caminho para a felicidade. E Paulo fala ao jovem para ele não desprezar os dons que há nele. Medita nestas coisas, porque esse período também da juventude traz uma sedução muito grande. E se o indivíduo se embrenhar pelas fantasias da vida, poderá trazer problemas e sofrimentos de vária monta. Mas ficamos a pensar dos nossos jovens na mocidade, as crianças na evangelização. Como que nós apresentaríamos aos nossos jovens que a vida continua depois da morte? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas o indivíduo já tem uma certeza inata. E se não tiver? Como é que nós provamos que a vida não começa no berço e não termina no túmulo? Porque se a vida fosse só esse estágio e ela viesse a se acabar, a se desfazer, a se anular, a sumir no túmulo, o que adiantaria ser honesto, ser digno, ser honrado? Mas como nós apresentamos isso? Mas nós mesmos espíritas, não os espíritas de Cabo Frio, pessoal lá de Araruama, não leem, por exemplo, faça uma enquete, não leem, por exemplo, César Lombroso, Ernesto Botizan. Muitos perguntarão assim, o que é isso? Paul Gibier, Alexandre Aksakoff, Alfredo Russel Wallace, Gabriel Delane, Leon Denis. Esses dois últimos se passam os olhos nas páginas, mas os demais citados, quase não. Carlos e Baçaí, o Espiritismo à luz dos fatos. Homens que trouxeram uma análise meticulosa sobre a fenomenologia paranormal, demonstrando cientificamente que a vida continua depois da morte, dando a nós entender que os nossos atos têm consequência de felicidade e de desgraça, baseado na realidade acachapante. Quando César Lombroso buscou analisar os recursos paranormais da médium Eusápia Paladino, com o seu grupo de investigadores, através de uma rigorosa análise científica, com uma comissão dos melhores intelectuais da época, intencionava desmascará-la, apresentar à sociedade da época e às academias de que aquilo era uma burla, de que a paranormalidade apresentada pela sensitiva napolitana era uma enganação. Então,
no dia estabelecido, toma as devidas providências. Ela, por orientação dos seus assessores, toma vomitórios, porque poderia estar escondendo na intimidade das carnes, dos orifícios naturais do corpo, alguma coisa que simulasse um fenômeno. Então, logo em seguida, ela cai num transe mediúnico. Na sala, os procedimentos de uma rigidez científica e investigatória com um postulado adredemente estabelecido por aqueles homens das academias. Agora era o instante de desmascarar. Ao transe mediúnico, o espírito se materializa e diz assim: Césare, filho mio. Aquela frase, dita naquele tom, naquele ritmo, ele reconheceria em qualquer quadrante da terra. Era sua mãe. Se aproxima, identifica, reconhece. A partir daí, vários outros espíritos se materializam. A pesquisa se amplia e ele lança nas universidades, nas academias, no ambiente da época, de que isto é uma realidade. Isso não é possível, dirá ele. Isto é real. Então, vejamos que nós, muitas vezes, não apresentamos esses conteúdos preciosos nos nossos grupos de estudo de jovens de várias idades, inclusive dos jovelhos. Desconhecemos, não falamos. Então, a imortalidade da alma foi constatada cientificamente e demonstrando que nossas vidas têm consequência na ação, na realização de nossos atos. Francisco Cândido Xavier, para não nos alongarmos em relatos, Francisco Cândido Xavier, em nosso tempo, existia uma amiga, fundadora do Allan Kardec, Lucília de Sarroris, com seu esposo, meu amigo Edelino Sarroris, ela diria assim: um dia falaremos para os nossos netos que vivemos no período de Chico Xavier. As cartas consoladoras passaram por um exame de grafoscopia, no mais rígido, no mais apurado e acendrado processo científico, e foi constatado, e uma obra vem a lume, demonstrando que os espíritos que ali se endereçavam aos familiares, às mães chorosas, aos pais chorosos, aos amigos, suas letras e assinatura eram iguais quando no corpo. William Crookes, um dos maiores cérebros de sua época, vai analisar uma menina, mas com o mesmo objetivo de César Lombroso, para demonstrar que era um embuste, uma enganação, estavam a ludibriar, que ali nada tinha. Quando a jovem mergulha no transe, eis que o espírito Kate King se apresenta. Ele fotografa. Durante 3 anos tem diálogo, conversas, tertúlias, e apresenta um livro à sociedade da época, fatos espíritos, às academias, aos núcleos de pensamento e de reflexão. Chamaram de esclerosado. Suas verbas para as pesquisas foram interrompidas, diminuídas. No entanto, teve a coragem de demonstrar, através do trabalho realizado, que a vida continua depois da morte, sendo as criaturas felizes ou infelizes de acordo com as suas atitudes. Muito bem.
muitas vezes nós, né, isso não é aqui em Cabo Frio, é lá em Araruama, vocês fiquem tranquilos. Não trazemos as nossas crianças à evangelização e os jovens à mocidade. Mas nós colocamos os nossos meninos e meninas no curso de informática, colocamos no curso de inglês, de balé, colocamos para fazer isso e aquilo. Quando chega no sábado ou no domingo, que é o dia da mocidade, coitado, está tão caçandinho, deixa ele. Porque quando ele crescer, adulto for, ele se motivará e irá. Engraçado que com tanta informação na cabeça, na cachola, nos neurônios, a gente continua a preparar os nossos filhos para o mundo, para ter e não para ser. Obviamente que se deve levar os jovens aos cursos, à faculdade, à universidade, à formação, mas como não prepará-los para que eles tenham este conhecimento realístico da vida e saber que, embora tenha, que embora amontoe, que embora conquiste, se não tiver uma ação ética, saudável e positiva, não conquistará o equilíbrio, a alegria e a felicidade no depois da morte. Então, vemos isso. A gente não conhece, ou poucos conhecem, por exemplo, no mundo inteiro, as universidades Saibaba. Não, isso não é noticiado, isso não é informado. Uma pena. Umas universidades e escolas que atendem ao currículo comum aliado a 5 tópicos como disciplina: ação correta, não violência, paz, amor e verdade. Imagine isso, numa escola, apresentando esses valores. Mas agora a gente observa, sobretudo eu que trabalho com educação, tenho observado a chegada de crianças sem limites. Para dizer mais especialmente, sem educação. Mas de uma maneira tão intensa, que as suas bocas são a boca do palavrão, da agressividade, da violência verbal. E eu me lembro da educação tradicional em nossa casa. Embora ela tenha os seus erros, mas tinha os seus acertos. Tinha os seus acertos, porque a gente tinha limites. Né? Lá em casa, tinha uma psicóloga, eu não oriento isso para ninguém, é apenas para ter um bom humor. Uma psicóloga que ficava próximo, na parede da cozinha, de uma haste de jamelão com 3 filetes. As folhas eram todas retiradas. E aquilo, minha gente, quando vergastava as pernas da gente, doía até o corpo mental. Evidentemente que a gente não orienta isso a ninguém, a palmada, o bater, não. Mas, eu pergunto assim, eu vejo assim que nós temos quase a mesma faixa de idade. Alguém deixou de amar os seus pais por isso? Nós os amávamos. Né? Então, nós tínhamos limites. Quando nós saíamos, dizia assim, olha, tem que chegar 2 horas. Chegasse 4 horas, mas nós não falamos 2 horas. Como você chegou 4? Na próxima não ia. Nossos pais levavam-nos na casa dos vizinhos, dos amigos, e nos orientava. Fale com eles, cumprimente-os. Mas hoje as coisas estão muito estranhas.
Os pais muitas vezes chegam cansados e as crianças estão abarrotadas na poltrona com um aparelhinho na mão. Eles dão graças a Deus que estão com aquele aparelho, perto aqui, perto acolá, o outro está no computador. Ai, meu Deus, eu vou pegar, vou botar mais um, espalhar mais uns 5. Porque só assim não me perturbo, no outro grito, no outro... Não tem peraltice, e eles estão ali. Mas, meus irmãos, nós não sabemos o que eles estão acessando. Nós não sabemos o que eles estão vendo, ouvindo, pensando pelas mídias. Então a gente se resguardando numa acomodação quando as nossas crianças acessam conteúdo. Você não sabe se é seguro o que ele está acessando. Você não sabe se é educativo. Você não sabe se é instrutivo. E eles estão ali. E muitas vezes entra para o quarto um garoto de 8 anos. Se lá era Aruama, gente, não é que não. Entra para o quarto uma criança de 8 anos, 10 anos, fecha a porta. Fecha a porta. Ué, e aonde está o pai? Onde está a mãe? E Joãozinho, abre a porta agora, filho. Porque você fechou a porta. E nós não sabemos o conteúdo. Quanta gente criminosa tem na internet. Quanta gente enganadora tem na internet. Muitas vezes, aquela criança estará acessando um jogo. A Baleia Azul. Esse jogo abominável, oriundo das trevas, aonde existem etapas e etapas e etapas, até um indivíduo mergulhar no suicídio, automutilação, mas nós não sabemos. Nós queremos ficar tranquilos, acomodados, né? Para não ouvir os jovens nos chamar. E ali eles estão acessando um conteúdo para as drogas. Alguém que vende pela internet, por jornais, já apresenta isso em larga escala, denunciando. E ali começa um contato com a droga, muitas vezes articulados nas sombras. Não pensem que isso é fantasia. Não pensem. Articulado pelas sombras para destruir a família. Dirá o Espírito Camilo, através de José Raul Teixeira, em Desafio da Vida Familiar. O ataque às famílias. Hordas de espíritos. Porque a família, dirá Camilo, é uma instituição divina. Elaboração da divindade para a construção do processo de aperfeiçoamento e educação da criatura humana, onde a gente se renuncia, aprende com dificuldades, mas que é um ambiente educador. Quando na questão 776 do Livro dos Espíritos, se pergunta aos benfeitores espirituais e Allan Kardec indaga o que se aconteceria com o relaxamento dos laços de família, ele afirma: as entidades reveladoras, diretoras do destino da humanidade, respondem: a recrudescência do egoísmo. Então a família, quando bem orientada, quando bem instruída, quando bem embasada, é um antídoto ao egoísmo. Que graça em nossa sociedade. Vejamos que muitas vezes, por questões tolas, as pessoas às vezes dizem assim: meu Deus do céu, como é que eu fui casar com isso? Olha assim, meu Deus, eu estou suportando demais essa mulher. Na próxima reencarnação, eu não venho. Por questões muitas vezes simples, se separar. Hordas de espíritos que atacam a família, diz o Espírito Camilo, a fim de que ali estabeleçam desavenças, que ali estabeleçam angústia, a fragilidade emocional que conduz à separação.
Não estamos dizendo que as pessoas não possam se separar, não é isso? É que estejamos atentos a essas lembranças que os benfeitores espirituais, que conhecem a vida terrena e a vida espiritual, nos trazem de informação. Mas as crianças, muitas vezes, se encontram assim, abandonadas. Os pais, muitas vezes, buscando construir e ganhar dinheiro em ter, porque trabalhar é um processo normal, mas não quando ele atinge um ato de exclusividade. Fazem, muitas vezes, concessões aos filhos. Eu não vou falar isso porque eu não vou contrariar, porque traumatiza. Não. Eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso, não, vou deixar ele lá no quarto, fechou a porta, vou deixar, porque a intimidade de 8 e 10 anos, trancou, deu 2 voltas na fechadura, para provar que está bem fechado. Não vou fazer porque vai traumatizar, né? E a gente vê os traumatizados aí, esse da liberação total, esse sem regras, sem limites. Essa é a função de pai, é saber o que ele está vendo, com quem que ele está em contato. Imagine os senhores, o fundador da Microsoft, Bill Gates, personalidade endinheirada, tem 3 filhos, até os 14 anos, ninguém tem celular. Só depois dos 14 anos. E para acessar a internet, ele estabelece com a esposa um horário. Por que esse homem faz isso? Ele que é o grande articulador das mídias, porque ele sabe do benefício e sabe do prejuízo. Exatamente, ele sabe do prejuízo. Então, quando vão para a mesa, jantar ou almoçar, não permite que os maiores de 14 anos levem o celular. Para não ficar no WhatsApp. Esses dias eu fui a um restaurante, eu vi uma cena que eu fiquei perplexo. 2 jovens, um casal de jovens, me pareciam enamorados, mas numa situação estranha. Todo mundo já ri porque, imagina, pediram a pizza e aí abaixaram a cabeça e ficaram. Eu fiquei pensando que eles estavam namorando através de WhatsApp. Né? Porque ali eles ficaram, não se conversava, não se dialogava. A comida veio, o refrigerante, e eu comecei a observar, fazendo análise de laboratório. E nem trocava uma palavra, e no WhatsApp. Vejamos que coisa estranha. As pessoas estão andando na rua de cabeça baixa, daqui a pouco o carro atropela. Isso está trazendo a doença. A obsessão através de o uso indiscriminado. Os gabinetes dos psicólogos estão ficando cheios, e psiquiatras, de pessoas assim, que não conseguem se controlar. Então, nós, os pais, precisamos ver o que os nossos filhos estão acessando, para que amanhã não tenhamos surpresas. Quem são os seus colegas? Nós não sabemos. Então, o menino está no quarto, abra o quarto. O que você está se utilizando? Por onde você está navegando? Quem são as pessoas? Utiliza uma conta. Ele tem Facebook. Pai é isso, mãe é isso. Você abre uma conta de Facebook e vai observar o que estão postando. Né? Esse é o processo educador da trabalho. Eu trabalho em escola, tenho mais de 25 anos. Esses dias uma colega, eu ouvi toda a conversa. Uma criança de 5 anos, a mãe chegou, conversando com ela, e disse: eu não sei mais o que fazer com essa menina de 5 anos de idade. Eu falei: meu Deus,
Ela não sabe o que fazer com uma criança de 5 anos de idade. Acabou a autoridade. São reizinhos, né? Crianças que, por exemplo, escolhem o que os pais vão comer. Ah, não quero isso não, todo mundo vai comer isso. O que é isso? Que escolhe o carro que os pais vão comprar. Que escolhe o passeio. Não quer dizer que não posso escolher, mas sempre estão fazendo. Porque se não fazem isso, choram, berram, gritam. Deixa berrar, deixa gritar. Exatamente. E agora, papai não vai conceder isso, para aprender o limite. Muitas vezes nós temos pais em casa, isso não é aqui não, isso é lá em Araruama, que a criança já nova, ele molha a chupetinha no copo de cerveja, ó, na boquinha da criança. Mas não sabe quem está ali. Pode ou não pode ser um alcoólatra reencarnado? Pode ou não ser alguém viciado? E já desde novo ele vicia no comportamento que adorna a sua personalidade. Ele tem esse hábito. Então faz isto. Muitas vezes a gente manda os filhos para a escola e diz assim: aqui vai o seu lanche. Não divida com ninguém. Mas isso não é aqui não, isso lá era Araruama. Não divida com ninguém, não dê, porque senão vão comer, você vai passar fome. Seu material escolar para ninguém. Nós estamos construindo o quê? Relaxamento dos laços de família. Recrudescência quer dizer aumento do egoísmo. Seres egoístas. Mostrem aos seus filhos como fazem. Como fazer. Pegue os seus filhos em noite frias. Não ocasionalmente, frequentemente. Leve-o às marquises de Cabo Frio. Que com certeza, lá em Araruama tem. Não sei se aqui é o primeiro mundo. Pela face de vocês, a gente acredita que é uma Nova Zelândia. Ou quem sabe uma Holanda. Eu vou contar um caso da Holanda. Saiam em noites frias, levem roupa, cobertor, uma sopa, mas façam isso com frequência com seus filhos. Porque existe uma estrutura no neocórtex chamado neurônios espelhos. E nós aprendemos por imitação. Quando o professor explica matemática, resolução, português, nós aprendemos porque ele resolve as questões, elucida, esclarece. E a partir de treinamento, nós assimilamos. Então, leve-os, para ele ver que nas noites, senhores e senhoras, crianças, dormem ao relento, têm fome, não têm carinho em casa, tem uma cama acolhedora, tem comida, que muitas vezes diz assim: mas só isso, mãe? Com filé mignon, alcatra, né, salada, arroz, feijão, um franguinho. Mas só isso? Mas que coisa ruim, hein? Não tem um negócio melhor, não? Eu não como essa coisa. Quantos falam isso? Aqui não, né? Mas por aí. Então, meus queridos, levá-lo num asilo e ver quanta gente abandonada está no asilo pelos parentes, pelos próprios filhos. Levá-los num hospital. Frequentemente, não ocasionalmente. Você estará demonstrando com atitude como fazer, como realizar, como construir. Amar o próximo como a si mesmo. Não é só ter, é ser o importante. O que vai te salvar é o ser. O ter, dentro do nível de nossas necessidades, é para atender quando nos movimentamos na terra. Poderá ser um rico,
mas um rico que compreenda que é um mordomo da vida, que a vida está te experimentando para ver o que fazes com tanto recurso, com tanto dinheiro, para facilitar e ajudar outros tantos mais, não apenas aquele aonde seu braço alcança. Este é um procedimento que deveremos ter. Crianças hoje, jovens hoje, que os pais não dão limites. E as pesquisas científicas vêm demonstrando que a violência aumenta também naquilo que a gente assiste. Os games, uma pesquisa, notadamente realizada por psiquiatras e psicólogos, demonstrou que aquela exposição aos filmes violentos faz com que o indivíduo incorpore, internalize e exteriorize atitude violenta. E nós não limitamos. Mas eles estão sossegadinhos lá, deixa eles que estão sossegados. Não estou me incomodando. Eles não estão me aborrecendo. Estão aprendendo coisas que amanhã poderão nos fazer chorar. Então, essas pesquisas estão assinalando aos pais que precisa ter uma reversão do processo educacional. Educar, meus queridos, dá trabalho. Dá muito trabalho. Por isso que as pessoas chegam nas escolas e dizem, olha, eu não sei o que faço com essas crianças, mas estou entregando para você. Mas a senhora está entregando para mim? Eu fico com ele aqui 4 horas, mas fico o dia inteiro com a senhora. Mas eu não sei mais o que faço, mas eu aqui ensino inglês, português, matemática, ciência. Educação é função da família. A gente tem uma colaboração. Então, como diz Rolando Glissing, se terceirizou o processo da educação. E os benfeitores espirituais vão colocar na questão 502 de O Livro dos Espíritos o seguinte: pode considerar como missão a paternidade, tanto a paternidade quanto a maternidade, né? Acrescento eu. É sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deu para escutar, gente? É muito grave, né, gente? Me parece. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes os dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar fruto em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Cuidam mais do jardim, dos gerânios, dos miosótis, das rosas, do que dos meninos e das meninas, com exceção da comunidade cabofriense. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho, da vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. É responsabilidade, não é terror. Uma mãe chegou para mim e disse, eu desisti dele. Eu falei, uma mãe não desiste de um filho nunca. Eu desisti, vou entregar o pai, que eram separados. Mas não se desiste do filho. Mesmo que ele tome caminhos tortuosos, a senhora continue a ajudá-lo. Faça a sua parte. Porque se ele desviou, vai ser responsabilidade dele. E a senhora fez o que lhe compete realizar e fazer. Uma mãe não desista nunca. É por isso que muitas vezes a necessidade do acompanhamento. Um filho que acessa a internet pode estar acessando músicas loucas. Fiz uma pesquisa na internet sobre músicas. Não tenho nada contra o funk, tem muito boas letras, boas músicas. Aí fui lá e ouvi uma música de funk, uma música desgraçada. Fuma o seu cigarro de maconha.
Você imagina, isso é um tom hipnótico, um tom mediúnico. Essas letras são originadas das trevas, queridos. Que vem e o indivíduo ouve. Então ele ouve, ele vai gostando. Aí as entidades que têm o objetivo de desajustar a família, lembre de Camilo, por José Raul Teixeira, hordas investem contra a família. Trazem aqueles elementos, e o pai não cuida, não fica de olho, o pai e a mãe. Trazem aqueles elementos, aqueles jovens que gostam daquele hábito. E ouvindo aquela música, experimenta umzinho, não faz mal, dá uma viagem, aquela viagem doida, que daqui a pouco muda de droga e se torna um dependente. É por isso que tem que saber quem são esses colegas. Traz para casa, faz um churrasquinho em casa. Aí chama a galera, vem todo mundo. Só para você fazer aquele Big Brother, saber quem é o pessoal. E se você tiver de analisar, se você tiver de fazer uma crítica construtiva, faça, chama ele e analise. Isso é função de pai. Vai traumatizar. Ele vai traumatizar. Não traumatiza, não. Traumatiza se você não fizer. Com amor. Com decência. Com respeito. Mas faça. Dando limites. Foi isso que nossos pais fizeram conosco. Mamãe, quando a gente falava um pouquinho alto, eu não sei, a mãe de você, ela falava, como é que é? Você está falando com quem? Ela falando, você está falando com quem? Como é que foi? Não, a coisa que... dava limite a gente. Né? Então, meus queridos, muito importante a gente estar na escuta em relação a essas questões dos nossos dias. Porque é uma coisa que dá trabalho, retorno a dizer, dá muito trabalho. E educação você só vai aprender por treinamento. Repetindo. Você já viu que vocês repetem? Mas não sei, aqui eu acho que o povo é bem diferente, né? Paulo Jorge, por exemplo, né? Ele tem aquela coisa, né? Meu primo, gente boa, com esse ar semblante, né? Esse semblante quase diáfano. Né? Então, as mães da gente, mamãe falava assim com a gente, meu filho, tira a camisa daqui, tira a cueca daqui, tira o sapato daqui. E vai repetindo, a gente já veio perguntar, mamãe, por que a senhora pergunta tanto? Para ver se um dia você aprende. Né? Assim, por repetição, meus queridos. Intervir. Né? Mas ele não escuta. Problema, você faça. Você faça. Porque se ele amanhã se desviar, a tua parte você fez. No livro Missionários da Luz há um caso muito interessante de Anacleta. Uma mulher reencarna, tem 3 filhos. No entanto, ela se preocupou em dar uma boa educação aos filhos, mas que os filhos se destacassem na sociedade. Então, eles estavam mais ligados ao ter do que ao ser. Não é o ter adequadamente, é o ter de maneira excessiva, ao destaque. Então aqueles jovens se desviaram na vaidade, no egoísmo, eram ególatras, só pensavam nele, não importava o outro, a indiferença era a sua marca, e desencarnaram numa situação terrível. Ficaram 40 anos numa região pouco conhecida, chamada Umbral. Ela conseguiu resgatar e pede aos benfeitores espirituais que ela retorne ao corpo, e retornará por uma dificuldade na ação educativa, de desvio dela mesmo. Os 2 meninos serão deficientes físicos. A jovem, a menina, terá uma dificuldade, irá ser a sua auxiliar, mas apresentará uma dificuldade também. Então vejamos como é interessante isso. A vida está nos dizendo que a vida continua. É a vida nos dizendo isso. Todos nós temos essa informação. Então, não nos preocupemos com o trabalho. Não nos preocupemos com o suor. Quantos casos hoje surgem de jovens
que estão tendo transtorno obsessivo compulsivo, toques, né? Uma jovem conhecia, através dos seus pais, em sua casa tinha uma sapataria, mas parecia como que é aquele animal, a centopeia. E ela tinha um hábito, chegava para aquele sapato que tivesse desarranjado, ela botava num ajuste ajustado. Então ficamos a pensar, mas a mãe falou, ela é muito ansiosa. E nesses quadros de ansiedade, ela mergulhou num processo de transtorno obsessivo compulsivo, que muitas vezes está atrelado a uma parasitose espiritual. Que aí as casas espíritas podem ajudar e sempre ajudarão. Nas atividades de tratamento, nos passos, água frutificada, buscando o tratamento médico profissional. Então, nós precisamos olhar os nossos jovens, transmitir a eles essa informação da vida, mas uma informação factual, real. Porque eles vão pedir comprovação, os jovens hoje são diferentes, eles vão questionar, é um direito, é interessante, é importante. Mas como a vida continua, e é farto a documentação da doutrina espírita, científica para tanto, parece que a gente não gosta de fazer as pessoas pensarem num aspecto científico, que consagra o espiritismo, a ciência, a filosofia, a religião. Está terminando, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais. É muito interessante isso aqui. Estou pulando aqui algumas slides, porque, meus queridos amigos, nessa fase, parece que se consagrou que felicidade é ter um corpo perfeito, né? Aquele corpo malhado, sarado, aquele tanquinho, não é verdade? Então as pessoas, aí o pessoal vai para a academia, olha, malha de manhã, de tarde, de noite, faz aquela alimentação. Muitos pensam que felicidade é isso. Felicidade é aquela roupa de marca, aquele sapato de marca, a calça, a camisa, né? Isso é felicidade, o carro novo, né? Aquele celular de última geração. Mas isso está vendo diante de uma cultura elaborada que muitas vezes está presente no seio da família. Vejamos a distorção, né? Muitas criaturas com o seu corpo malhado, saradíssimo, parece um Apolo, mas infeliz, com aquela roupa de marca, né? Com aquele tênis de último tipo que custou R$800. Deus me livre, dá R$800 num tênis. Mas a pessoa custou 200, ela diz ainda, custou R$800, é mais de um salário mínimo. Infeliz. E ainda com prestações que a primeira não conseguiu pagar, vai pagar com juros. Numa distorção que felicidade não é isso. 614 do Livro dos Espíritos, que é a lei de Deus, que são leis naturais. A lei naturais é a lei de Deus. É a única e a verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Por isso o Espiritismo dizer que não é fora do Espiritismo, não há salvação. Fora da caridade, não tem jeito para ninguém. Fora da caridade, que é amor em relação ao outro, em relação a si mesmo, se observando, vaidoso, orgulhoso, egoísta, né? Gostamos de destaque, né? Se vamos fazer uma palestra, gostamos que as pessoas apresentem assim: eu sou doutor fulano, graduado, pós-graduado, mestrando, doutorando, pós-doutorado, curso não sei aonde, curso não sei da onde. Por que a gente não se apresenta como o irmão em Cristo?
Simples assim. Simples assim. Gostamos de nos ser distinguidos como pessoas de destaque, de influência. Gostamos só de fazer palestra porque não limpa o chão da casa. Ah, não, tem um problema na cervical. Tem um problema na cervical? Mas não tem um problema na cervical para ficar em pé, falando da casa espírita. Ah, eu quero ser o coordenador. Por que não seja o servidor? Não, eu nasci para isso. Ah, nasceu para isso. Para deixar a vaidade tomar. Estamos assim. Não há espaço para o egoísta no reino dos céus. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É humildade de coração e simplicidade. O reino dos céus está para essas pessoas. Então nós temos que começar a despotencializar agora. Então, muitas vezes, a gente tem a felicidade como a utopia do mundo. Não na proposta verdadeira e sábia dos benfeitores espirituais, que nós encontramos nas páginas dos livros espíritas. E para terminar, falará o poeta: seu filho é abençoado aprendiz da vida. Não lhe dificulte a colheita das lições, lhe fazendo as tarefas. Você poderá caminhar com ele na estrada apertada, mas ele só terá honra quando atingir os objetivos conduzido pelos próprios pés. Você tem o dever de lhe apontar os abismos, os problemas, as dificuldades à frente, mas ele só terá honra quando contornar os obstáculos, descer as baixadas da existência para provar a fortaleza do próprio caráter. Mostre-lhe a vida, mas deixe-o viver. Fale das trevas, mas lhe dê a luz do conhecimento. Mande-o à escola, mas faça-se mestra dele no lar. Apresente-lhe o mundo, mas deixe-o criar, elaborar o próprio mundo, porque seu filho é vida da sua vida, que irá viver na vida da humanidade inteira. Muita paz.